A mansão dos que não partiram. Existe uma mansão no topo da colina de Veth que ninguém visita 2 vezes. Não porque seja difícil chegar até lá, não porque o caminho seja perigoso, mas porque quem entra raramente sai do mesmo jeito que entrou. Alguns voltam mudos, outros voltam com os olhos abertos demais, como se tivessem visto algo que o cérebro humano simplesmente não foi feito para processar. E alguns não voltam. Essa é a história de 5 aventureiros que decidiram entrar mesmo assim. A taverna do Javali Torto estava barulhenta como sempre. Cheirava a cerveja barata, carne assada e as decisões ruins que todo aventureiro toma quando o bolso tá vazio e o orgulho tá cheio. Sentados ao redor de uma mesa no canto escuro do estabelecimento, 5 pessoas olhavam para um mapa velho, com bordas queimadas e uma mancha de tinta que podia ser sangue ou vinho. Difícil dizer. O primeiro a falar foi Drakon, guerreiro humano, braços grossos, cicatriz no queixo e uma expressão permanente de alguém que acabou de pisar em algo desagradável. Tinha servido em 3 exércitos diferentes, sobrevivido a 2 colapsos de masmorra e perdido 2 dedos para uma armadilha que ele mesmo admitia ter sido avisado sobre. Era o tipo de cara que aprendia com a experiência. Eventualmente, 500 peças de ouro por cabeça, ele disse, passando o dedo sobre o mapa. Só para entrar na mansão e confirmar o que tem lá dentro. E saindo? Perguntou Mira. Mira era ladina, Halfling, para ser exato, o que significava que ela tinha a metade do tamanho de Drakon e o dobro da velocidade. Cabelo escuro, olhos que constantemente avaliavam saídas de emergência e um hábito irritante de aparecer atrás das pessoas sem fazer barulho. Ela não tinha nada contra trabalho perigoso. Tinha contra trabalho mal pago. 500 por cabeça para entrar e mais 500 ao sair com informações, disse o homem sentado à cabeceira da mesa. Esse era Lord Ferring. Não um aventureiro de profissão, um nobre local, gordo, nervoso, com um anel em cada dedo e o jeito de quem não dormia bem fazia semanas. A mansão era a herança de família, herança que ele nunca tinha visitado, mas que precisava limpar antes de vender para um mercador do sul. Simples assim. Monstros? Perguntou uma voz calma do outro lado da mesa. Essa era Seraphine, clériga da Ordem de Lumen, deus da luz e do conhecimento. Cabelo branco apesar dos 20 e poucos anos, resultado de um incidente mágico que ela se recusava a detalhar. E uma expressão serena que incomodava todo mundo porque ninguém conseguia saber se ela estava em paz com o mundo ou se estava simplesmente acostumada com o caos. Dizem que tem fantasmas, respondeu Ferring, baixando a voz como se alguém pudesse estar ouvindo. Silêncio. O 5º membro do grupo levantou os olhos do copo de cerveja pela primeira vez. Aldrich, mago. Elfo de meia-idade, o que para elfos significava uns 200 e poucos anos. Jaleco azul surrado, cabelo mal arrumado e um olhar que ia e vinha do presente com a frequência de alguém que passava mais tempo pensando do que vivendo. Fantasmas, ele repetiu. Interessante. Isso é tudo que você tem a dizer? Perguntou Mira. Por enquanto, sim. Drakon bateu a mão na mesa. Fechado. Quando saímos? Eles saíram na manhã seguinte. O grupo incluía também um 5º membro que ninguém havia prestado atenção suficiente na taverna. Corvin, um ranger meio-elfo que havia se juntado à conversa tarde demais para ser apresentado formalmente e cedo demais para ser ignorado. Era quieto. Carregava um arco nas costas e uma faca em cada bota. Quando questionado sobre seu passado, ele respondia com um aceno de cabeça que podia significar qualquer coisa. A colina de Veth ficava a meio-dia de caminhada de Bordenmoor. O céu estava fechado desde o início da manhã, e o vento carregava um cheiro que Seraphine descreveu como o ar antes de uma tempestade, e que Mira descreveu como presságio de problema. A mansão surgiu entre as árvores mortas como uma acusação. Era enorme. 3 andares de pedra escura, janelas altas e estreitas, telhado pontiagudo que cortava o céu nublado como dentes. Era o tipo de construção que arquitetos constroem quando querem impressionar, e não se importam se o resultado final parece levemente ameaçador. Torres nos 4 cantos, jardim tomado por plantas mortas, portão de ferro enferrujado que rangeu alto o suficiente para alertar qualquer coisa no raio de 1 quilômetro. Ótimo, disse Mira. Nenhuma chance de entrar sem ser notado. Tecnicamente, ainda não há nada para nos notar, disse Aldrich. Ainda. O portão cedia com pressão. Eles entraram. O pátio interno estava coberto de folhas secas e estátuas quebradas.
representações de guerreiros, criaturas e símbolos que Seraphine reconheceu como pertencentes a uma ordem religiosa há muito extinta, devotos de um deus de ligação entre os vivos e os mortos, cujo nome ela preferiu não pronunciar em voz alta. Família de bom gosto, comentou Mira, passando pelos fragmentos de pedra. A família Veth tinha interesses excêntricos, admitiu Dracon, que havia feito alguma pesquisa básica antes de aceitar o trabalho. Rituais, comunicação com espíritos, esse tipo de coisa. Ótimo, disse Corvin. Era a segunda frase que ele pronunciava desde que o grupo havia saído de Bordenmoor. A porta principal estava destrancada. Isso era, por alguma razão, pior do que se estivesse trancada. O interior da mansão era exatamente o que parecia por fora. Enorme, escuro e cheio de móveis cobertos por lençóis brancos que, com a pouca luz que entrava pelas janelas sujas, pareciam figuras paradas em silêncio. Corvin passou a mão por um dos lençóis. Poeira, muita poeira. Ninguém estava aqui fazia décadas, ou, pelo menos, ninguém vivo. Aldrich acendeu uma luz mágica na ponta de seu cajado, uma pequena esfera de luz branca que flutuava à sua frente e iluminava um raio de uns 3 metros. Seraphine fez o mesmo com o símbolo sagrado em seu pescoço, que emitia uma luz dourada suave. Dividimos em equipes? Perguntou Dracon. Absolutamente não, disse Mira. Só idiotas se dividem em mansões mal assombradas. Dracon considerou isso por um segundo. Justo. Eles exploraram o andar térreo em grupo. Sala de jantar com uma mesa longa o suficiente para 20 pessoas. Cozinha com panelas enferrujadas. Biblioteca com livros que se desfaziam ao toque. Escritório com papéis espalhados que continham anotações em uma linguagem que Aldrich reconheceu como arcano antigo e que passou os primeiros 10 minutos tentando decifrar, enquanto os outros esperavam com crescente impaciência. Algo útil? Perguntou Seraphine. Sim e não, disse Aldrich. O patriarca da família Veth era obcecado com a ideia de que a morte não precisa ser permanente, de forma positiva. Ele não queria ressuscitar os mortos. Ele queria prendê-los aqui. Silêncio. Prendê-los onde exatamente? Perguntou Mira. Aqui, na mansão. Para sempre. Outro silêncio. E esse mais longo. E funcionou? Perguntou Dracon. Aldrich olhou para cima para o teto, como se tentasse ouvir algo. Provavelmente sim. Foi nesse momento que a vela sobre a mesa de jantar apagou sozinha. Eles subiram as escadas em formação fechada, com Dracon na frente e Corvin na retaguarda. Os degraus gemiam a cada passo, mas não mais do que seria esperado de madeira com décadas de uso e abandono. O corredor do segundo andar se estendia em ambas as direções, com portas numeradas em bronze enferrujado. Seraphine parou no meio do corredor. Tem algo aqui, ela disse. Onde? Perguntou Dracon, já com a espada na mão. Em todo lugar. Não havia nada visível, mas havia uma sensação, como quando se percebe que não está sozinho em uma sala antes de ver quem mais está lá. Um peso no ar, uma presença sem forma. Fantasmas, disse Aldrich, com o mesmo tom de voz que usaria para comentar sobre o clima. Claro, perfeitamente lógico dado o contexto. Você parece tranquilo para alguém em uma mansão cheia de fantasmas, disse Mira. Estou aterrorizado por dentro. Só não vejo motivo para demonstrar isso externamente. A porta no final do corredor abriu sozinha. Lentamente, com um rangido que pareceu demorar tempo demais para terminar. Dracon deu um passo em direção à porta. Corvinho segurou pelo ombro. Espera! Pelo vão da porta, no escuro do quarto além, havia uma figura. Não uma pessoa, uma forma, translúcida, vagamente humana, com bordas que tremiam como fumaça. Não tinha rosto definido. Apenas olhos, 2 pontos de luz fria, azul esbranquiçada, que observavam o grupo no corredor com uma atenção que não era curiosidade, era fome. Boa noite, disse Mira, porque quando a situação é horrível o suficiente, educação custa pouco. O espectro não respondeu. Avançou. Dracon foi o primeiro a reagir. Era sempre o primeiro a reagir. Deu um passo à frente, espada erguida, e desferiu um golpe direto no centro da figura. A espada passou por ela como se passasse por fumaça. O espectro continuou avançando. Isso foi esperado? Perguntou Dracon, recuando. Sim, disse Aldrich. Armas comuns não afetam não-mortos incorpóreos. É basicamente física arcana elementar. Você podia ter dito isso antes. Ninguém perguntou. Seraphine já estava em movimento.
Seu símbolo sagrado brilhou com luz dourada intensa enquanto ela murmurava uma prece de lumen, e o espectro recuou, encolhendo como névoa ao sol, mas não desapareceu. Apenas voltou alguns metros, sua forma pulsando com o que podia ser raiva. Posso afastá-los, disse Seraphine, com a respiração um pouco mais rápida, mas não destruí-los. Para isso preciso de algo mais. Como o quê? Perguntou Corvin. Uma âncora, algo que os prende aqui. Se encontrarmos o objeto ou o ritual que o patriarca usou para prender esses espíritos, podemos desfazê-lo. E aí eles descansam. Ou ficamos com raiva, sugeriu o espectro. Todos olharam. Ele falou? Perguntou Mira. Tecnicamente, sim, disse Aldrich. O espectro tinha agora uma forma ligeiramente mais definida, ainda translúcido, ainda com aqueles olhos frios, mas com traços que vagamente lembravam um homem mais velho, de barba longa e roupas antigas. Você é da família Veth? Perguntou Seraphine. A forma flutuou ligeiramente para cima e para baixo, o que o grupo interpretou como sim. Vocês estão aqui para vender a mansão, disse o espectro. Nós somos só contratados, então saiam. Também é uma opção, disse Mira. Vamos ficar, disse Dracon. Mira olhou. Por que você disse isso? Porque 500 peças de ouro não pagam para sair sem informação. Você é literalmente impossível. Com o espectro temporariamente afastado pela luz de Seraphine, o grupo teve tempo para se reagrupar no corredor. Aldrich puxou um pequeno caderno do bolso e começou a escrever com urgência. O patriarca prendeu os espíritos com um ritual de ancoragem. Ele explicou enquanto escrevia. Isso significa que existe um objeto físico em algum lugar da mansão que serve como ponto de fixação para cada espírito. Enquanto o objeto existir, o espírito está preso. E preso e com raiva é uma combinação particularmente ruim. Como encontramos os objetos? Perguntou Corvin. Mágica de detecção, disse Aldrich. Posso localizar energia arcana residual, mas vai demorar e vai fazer barulho. Os outros espíritos vão notar. Quantos outros espíritos? Perguntou Seraphine. Pausa. Baseado nas notas do escritório, talvez uns 15. Mira fechou os olhos por um momento. 15. Possivelmente 20. 20 fantasmas. E um espectro, o patriarca em si, que é consideravelmente mais poderoso que os outros. Ótimo, disse Mira, pela terceira vez naquele dia. Absolutamente ótimo. Aldrich começou o ritual de detecção. A esfera de luz em seu cajado mudou de branca para violeta e começou a pulsar lentamente, varrendo o corredor como um faro. Onde havia energia arcana residual, a luz brilhava mais forte. O primeiro objeto foi encontrado em um quarto no final do corredor esquerdo, uma caixa de madeira escura, com runas entalhadas nas laterais, dentro da qual havia um espelho pequeno e antigo. A reflexão no espelho mostrava não o quarto atual, mas uma versão do mesmo quarto décadas antes, e dentro do reflexo, uma figura humana translúcida que batia no vidro de dentro. Isso é perturbador em tantos níveis, disse Mira. Seraphine pegou o espelho com cuidado, cobrindo as mãos com a luz dourada de sua magia para não ser afetada pela energia arcana. Quando ela murmurou uma prece de libertação, o espelho rachou no meio com um som agudo, e a figura no reflexo desapareceu, substituída por um brilho suave que se dissipou como fumaça dourada. Um a menos, disse ela. Um gemido ecoou pelas paredes da mansão. Depois outro. Depois vários ao mesmo tempo. Os outros notaram. Claro que sim, disse Aldrich. O que se seguiu foi, nas palavras de Mira, o tipo de confusão que faz você reconsiderar escolhas de carreira. Eles se moveram de quarto em quarto, com Aldrich localizando os objetos de ancoragem e Seraphine os destruindo, enquanto Dracon e Corvin tentavam manter os espíritos afastados com tochas, porque Aldrich havia lembrado, nesse ponto, que fogo funcionava contra espíritos mais fracos, e Mira improvisava distrações com a criatividade específica de quem aprende a sobreviver fazendo barulho nos lugares certos. Em um quarto, ela fingiu ser um fantasma ela mesma, fazendo barulhos aleatórios pelo corredor até que 3 espíritos fossem na direção errada. Em outro, usou um espelho do quarto para redirecionar a luz do símbolo de Seraphine e atingir 2 fantasmas de uma vez, o que ninguém havia planejado, mas todos fingiram que era intencional. Dracon, que havia descoberto que uma tocha não apenas afastava os fantasmas, mas os fazia recuar com algo que parecia muito com medo,
Passou o segundo andar inteiro correndo pelos corredores com uma tocha em cada mão, gritando palavrões em 3 idiomas diferentes. Isso é uma estratégia? Perguntou Serafine. Está funcionando, respondeu ele, sem parar. Corvin, que havia ficado em silêncio praticamente o tempo todo, eventualmente revelou que tinha uma flecha especial, ponta de prata imbuída com sal abençoado, que havia comprado em um mercado de artefatos 3 cidades atrás, sem saber exatamente quando usaria. Esse era o momento. A flecha atravessou um espectro especialmente agressivo que havia encurralado Mira em um armário e o dispersou completamente. Você tinha isso o tempo todo? Perguntou Mira, saindo do armário. Sim, e esperou até eu estar em um armário para usar? O momento pareceu certo. Mira olhou por um longo segundo. Eu te odeio. Entendido. 18 objetos destruídos. 18 espíritos libertados. Mas o patriarca ainda estava lá. Eles o encontraram no 3º andar, na câmara maior da mansão, o que havia sido claramente a sala de rituais do patriarca Veth. Círculos arcanos no chão, prateleiras com frascos de substâncias que Aldrich identificou como componentes de magia de necromancia avançada, e no centro do círculo, flutuando a 1 metro do chão, a forma do patriarca. Era diferente dos outros espíritos, mais sólido, mais definido, com aquela barba longa e roupas antigas, mas agora com uma presença que pesava no ar como uma tempestade prestes a cair. Seus olhos eram 2 buracos de escuridão e quando ele falou, a voz não estava dentro das cabeças de ninguém. Estava em todo lugar, ao mesmo tempo. Vocês libertaram minha família. A família pediu para sair, disse Serafine calmamente. Você não entende o que é perder alguém, disse o patriarca. Sua forma começou a expandir, as bordas se desfazendo em névoa escura que se espalhava pelo teto. Eu perdi todos eles, um por um, e eu tinha o poder de trazê-los de volta. Por que não usaria? Aldrich havia se posicionado discretamente à beira do círculo arcano quando o patriarca falava. Seus olhos corriam pelos símbolos no chão com a velocidade de quem lê muito e processa rápido. Porque o círculo não apenas prende os espíritos, ele disse interrompendo, prende você também. Você sabia disso quando fez o ritual? Silêncio. Você criou uma prisão para sua família e se trancou dentro dela junto, continuou Aldrich. Faz quantos anos que você está aqui? A forma do patriarca não respondeu, mas algo mudou na expressão daquela névoa escura, algo que parecia, vagamente, cansaço. 240 anos, disse ele finalmente, em voz baixa. E eles sofreram cada um desses anos, disse Serafine. Presos, sem poder partir, sem paz. Eu queria que ficassem. Eu sei. Ela deu um passo em direção ao círculo. Mas às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir. O objeto de ancoragem do patriarca era o próprio círculo arcano no chão, o que significava que destruí-lo destruiria também a âncora que mantinha o espectro preso e o libertaria, ou o libertaria com raiva suficiente para destruir a mansão inteira com eles dentro. Qual a probabilidade de resultado negativo? Perguntou Mira. Alta, disse Aldrich. Excelente. Mas, ele continuou, se Serafine usar a luz de Lumen para estabilizar a transição enquanto eu desfaço as runas, a probabilidade de resultado catastrófico cai consideravelmente. Para quanto? Perguntou Dracon. Para moderadamente alta. Ótimo. Eles trabalharam juntos. Aldrich começou a desfazer as runas do círculo, apagando os símbolos um por um com gestos precisos, enquanto murmurava contra magias em voz baixa. Serafine ficou no centro, seu símbolo irradiando luz dourada que envolvia a forma do patriarca como uma armadura suave. Dracon, Corvin e Mira ficaram nas 3 saídas da sala, por precaução. O patriarca rugiu, sua forma se expandiu, escureceu, e por um momento o ar ficou tão frio que todos viram o próprio hálito. Frascos nas prateleiras caíram, uma das janelas da sala explodiu para dentro. E então, Serafine disse algo que ninguém esperava. Disse o nome do patriarca, não o título, não Lord Veth, o nome. O nome de batismo que estava nas anotações do escritório que ela havia lido enquanto Aldrich passava os primeiros 10 minutos decifrando o arcano antigo e que ninguém havia prestado atenção porque estavam todos preocupados com fantasmas. Aldrich Veth, ela disse. É hora. O patriarca parou, expandiu uma última vez, como uma respiração profunda. E então, lentamente, começou a dissolver, não em escuridão, em luz. Uma luz fria e azul que foi clareando gradualmente para branco enquanto a forma do patriarca se desfazia, camada por camada, até que só restou um brilho que pulsou uma vez, 2,
e se apagou. O círculo no chão rachou do centro para fora, como gelo cedendo. Silêncio. Eles saíram da mansão com o sol caindo no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho sobre a colina de Veth. Dracon ainda segurava uma tocha que havia esquecido de apagar. Mira tinha poeira em todo o cabelo. Corvin recolheu sua flecha, que havia atravessado o corredor inteiro e se cravado na parede do fundo com precisão irritante. Serafine caminhou em silêncio por um longo momento, olhando para trás para a mansão, que agora parecia diferente, menos pesada de algum jeito. Aldrich parou no portão e abriu o caderno de novo, acrescentando algumas anotações finais. 240 anos, ele disse. Nenhum de nós vai viver o suficiente para entender o que é isso. Talvez seja melhor assim, disse Serafine. Lord Farring estava esperando na base da colina, gordo e nervoso como sempre. Então, está limpa? Está, disse Dracon. Vai precisar de um carpinteiro, um vidreiro e um limpador com muita experiência, mas está limpa. E os fantasmas? Foram embora. Dracon estendeu a mão. 1000 peças de ouro. Por cabeça. Farring abriu a boca para protestar. Mira apareceu do nada atrás dele, como ela sempre fazia, e disse muito serenamente. Havia 20 fantasmas lá dentro. Farring fechou a boca. Abriu a bolsa. Eles dormiram aquela noite no Javali Torto, em mesas separadas, com camas pagas, cervejas melhores e a certeza específica de quem passou por algo estranho e saiu intacto do outro lado. Mira, antes de subir para o quarto, jogou uma moeda de ouro no ar e a pegou sem olhar. Próximo trabalho? Ela perguntou. Dracon já estava com o mapa aberto sobre a mesa. Tem um castelo em ruínas no norte. Dizem que há uma criatura que vive nas fundações. Ninguém sabe o que é. Assustador, disse Mira. Paga bem. Estou dentro. Serafine, que havia ouvido tudo enquanto subia as escadas, sorriu levemente para si mesma. Corvin, em algum lugar no escuro do corredor, já estava dormindo. E Aldrich estava na mesa do canto, escrevendo no caderno, documentando cada detalhe da mansão, dos objetos, dos espíritos e do ritual. Porque as histórias que ninguém registra acabam virando lendas, e as lendas que ninguém entende acabam virando perigos para a próxima geração de aventureiros que ache que 500 peças de ouro é um bom motivo para entrar em uma mansão mal assombrada. Spoiler, sempre é. Se você quer saber o que eles encontraram no Castelo do Norte, fica ligado no canal.